achou do resultado das eleições de ontem, do domingo? E o que vai mudar a partir de agora no país? Essa é a discussão do Rede Cabeças, que começa ao vivo no horário das 6h30. Hoje comigo na mesa eu tenho o professor João Inácio Pires Lucas, que é cientista político e professor de Sociologia da UX. A Tatiane Baggio, que é psicóloga, conselheira do Conselho Regional de Psicologia e integrante do Movimento Estratégico pelo Estado Laico. Recebo também a professora Branca Sólio, que é professora de Comunicação da Universidade de Caxias do Sul. E o Mauro Corsetti, que é diretor de Economia, Finanças e Estatística da SIC Caxias. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. A gente vê aí a nível do país, deu para ver bem a divisão, né, direita e esquerda aí bem clara, né, foi mínima a diferença, né. A nível de estado, né, eu acho que as regiões mais do interior tiveram bastante força para essa decisão também, né, porque vem no Sartori aí um representante, talvez, mais da área rural, enfim, e não tanto da capital. Eu acho que nós podemos trabalhar assim com dois níveis, né? O mundo e o Brasil, eles vêm passando por profundas modificações, né? Nós temos uma revolução científico-tecnológica muito grande, nós temos, digamos assim, uma mudança geracional muito significativa, né? E a globalização também é algo que cada vez é mais forte, né? Do ponto de vista da política, né, nós também temos tido assim, mudanças talvez mais lentas, né? Mas eu diria que o próprio eleitorado brasileiro, até em vista do que aconteceu no passado, né, com aquelas manifestações de rua, o eleitorado brasileiro também ele vem assumindo um outro perfil, né, talvez até mais crítico, mais exigente, né? E também ele começa a participar a partir de outras maneiras, né, não só nos partidos e eleições. E eu destacaria, né, como faz parte, eu acho que do debate todo, porque envolve as demais mudanças, né, uma discussão bem séria sobre a reforma política, que pode ser de várias maneiras, mas eu acho que aquela que aproxime mais a população do representante é a mais eficaz, no meu ponto de vista. E olha, eu sinceramente também, como a Tatiana, não saberia, não teria assim uma previsão. O que a gente vê, eu acho, algumas coisas que eu talvez consiga observar. Primeira coisa, nós somos um país muito jovem e, por isso, ainda imaturo nessas questões de participação política e tudo mais. A gente veio para uma população do tamanho da nossa, para um país do tamanho do nosso, a distância que a gente tem de 21 anos de ditadura que viveu é pequena. Então, a gente ainda, me parece, tem marcas muito recentes disso. Isso levou ao que é uma não participação, uma não politização da população, e isso agora parece que aflora. O que eu acho que é importante e a gente deve pensar muito é que a gente está se descobrindo nessa eleição com um perfil que a gente garantia que não tinha. Mauro, quando a gente fala das eleições, influencia diretamente na economia? Existe aí um processo, digamos, de dupla face, digamos assim. O comportamento político muitas vezes é balizado pela economia, né? E ao mesmo tempo a economia acaba se comportando em função de comportamentos políticos, né? Por exemplo, quando veio à baila novamente um decreto, né, chamado Poupança Solidária, em que os representantes do PT pretendiam novamente sequestrar a poupança aqui no Brasil, foi um desespero, o dólar disparou. Eu convido vocês e você que está em casa para assistir um material. A gente foi para a rua escutar o que as pessoas pensam a respeito da eleição de ontem. Olha só. O que o senhor achou das eleições desse ano? Eu fiquei decepcionado. Achei que era a hora da mudança agora, né? Acho que foi bom, acho que os dois, tanto a Dilma como o presidente, como o Sartori, eu acho que os dois vão fazer um bom governo. Eu achei o resultado justo, né, cara? Pra gente que precisa, que somos pobres, foi um resultado justo. O povo é muito ignorante, porque ano passado eles foram para as ruas fazer protestos e não adiantou nada, porque se eles foram e votaram na mesma pessoa. Teria que mudar a consciência das pessoas, né? Eu não tenho o que dizer, porque a Dilma foi uma boa presidente,
Mas assim, para governador, o Sartori também foi um bom prefeito. Não gostei muito da escolha do presidente. Um pouco decepcionante. Ditadura, né? 12 anos de poder. Primeira coisa é vetar a reeleição, né? Já era previsto já, né, que ia da Dilma, né? Caso que o Aécio acho que foi meio fraco no debate, né? Para o nosso estado, ótimo, né? Sartori era o que nós queríamos, né? Mas agora, infelizmente, o PT continua na presidência. Qualquer um que ganhasse, acho que não iria mudar muito. Eu achei bom, para mim foi 100%. Acho que o Rio Grande do Sul está na altura do Sartori hoje. Ele vai ser um bom coordenador da nossa região aí. E para presidente também tá bom. Dilma com ela sempre. Eu detestei. Eu não esperava que a Dilma fosse ser reeleita. Eu achei que deveria ser diferente, que o Brasil deveria mudar mesmo e não ficar sempre nessa mesmice. Esperava uma mudança. Eu tenho vergonha de ser brasileiro, em primeiro lugar. Porque já vi que tem mais ladrão do que gente honesta no Brasil. Para quem apoiou lá, quem apoia ladrão, porque ladrão é. É, não é verdade? É verdade ou não é? Agora, me orgulho por ser gaúcho. Porque o gaúcho não é tudo, tem menos gente ladrão do que gente boa. Aqui não somos os vagabundos lá de cima que concordam com o ladrão. Quem concorda, que prova, que ajuda, concorda com o ladrão, porque ladrão é. Na verdade, nós podemos dividir o cenário em 3 momentos, né? Nós tínhamos um cenário até a metade do ano passado, no qual a presidente Dilma tinha assim, um amplo apoio assim, nas pesquisas, né? E seja na avaliação do seu governo, seja nas previsões eleitorais, né? Com as manifestações, né, que acabaram acometendo assim, e diminuindo os percentuais de avaliação de todos os governantes, né, mas especialmente do governo federal. Ela ainda acabou retomando depois, mas, digamos assim, tivemos um momento agora, assim, no começo do processo eleitoral, no qual, né, ainda com a candidatura do Eduardo Campos, parecia que ela ia ganhar no primeiro turno até, né, tudo indicava, mas com a morte deles nós inauguramos uma terceira fase, ou seja, com a ascensão da Marina, né, concorrer a candidatura à presidência. Nós tivemos o segundo turno, acho que no início do segundo turno havia a possibilidade até de que o Aécio vencesse, né? Mas aí nas 2 últimas semanas, né, houve uma reversão, né, no plano nacional e especialmente, assim, eu diria, nós tivemos alguns momentos simbólicos, né? Eu diria assim, pro Aécio realmente ficou muito comprometida, né, a chance dele na medida em que ele perdeu no próprio estado, né, no qual ele foi governador, né? Eu acho que se ele tivesse tirado uma boa diferença ali, teria compensado as vitórias posteriores, né, em outros locais da Dilma, como no Nordeste, no Norte, né, que já era uma expectativa. E o que mostra, assim, eu diria, fora da eleição nacional, eu diria o próprio Congresso, assim, né, ele está bastante dividido, há uma dispersão também dos governadores, e nós vamos ter um período agora da legislatura do Congresso e dos mandatários, né, de presidente e de governadores, com uma extrema dispersão e um grande desafio, né, de fazer uma colagem de tudo isso, né, pensando na governabilidade. E termino, né, dizendo que o PMDB vai ter um papel fundamental, né, até pelo seu perfil, assim, mais de centro, de garantir a governabilidade. Mas o PMDB também tem as suas dificuldades internas até de conseguir fazer isso. Olha, eu já não sei mais, sinceramente, se isso se revela verdadeiro, por um motivo muito simples. As redes sociais se mostraram um cenário, um espaço de discussão muito grande, mas a mídia, a gente há de convir que houve, de fato, um esforço muito grande, muito concentrado da mídia pró-campanha do candidato Aécio. Nós não podemos negar isso se nós tivermos bom senso, e não adiantou. A gente olha agora o mapa, porque toda a região vermelha é que estavam falando da Dilma, inclusive no Rio Grande do Sul estavam falando, né? Uhum. E o restante estavam falando, mas não estavam votando, como a gente viu nas pesquisas, né? E o Aécio em toda a parte azulada. Ele ouve mais versões da mesma história. Então, isso modifica o juízo de valor que ele vai fazer, né? Apesar da nossa imaturidade, da nossa experiência, né? Eu penso que isso ajude, sim, a
a fazer com que as pessoas reflitam mais, porque uma vez o que a gente ouvia? Deu na emissora X ou na emissora Y, estava dada, era verdade, era indiscutível. Mobiliza muitas questões para cada um, né? Quando se fala em votação, na época de eleições principalmente, que vão se discutir ideias, ideologias, essas diferenças de pensamentos, né? Então, mobiliza muitas questões pessoais também, né? O que cada um pensa e o que cada um defende. Então, o que a gente vê é uma dificuldade ainda da maioria, né, das pessoas de pensar no coletivo, né? O que o nosso país hoje precisa, nós, o povo, o todo, e não só o que eu olho, o que eu preciso e eu tenho dificuldade. Então, se projeta no presidente ou num governador a responsabilidade por tudo aquilo estar dando errado. Mas o que a gente vê é que as pessoas não têm o hábito de se envolver nessas discussões durante os 3 anos, por exemplo, os 4 anos, né? Elas se detêm bastante naquele período, né, de eleições. Então vem tudo, né? Tudo que não aconteceu na minha vida, então a culpa é do governo. Vem tudo e é projetado, né? É projetado ali, né? As nossas frustrações pelas conquistas, o negócio que deu errado, o que deu certo, enfim, vem tudo como uma culpa desse sistema, né? Dos políticos, enfim. E essa dificuldade de pensar no coletivo, né, de respeitar a opinião do outro, a gente vê aí o quanto é difícil. A gente já volta, fizemos apenas um pequeno intervalo. Até mais. A bancada vive num cenário diferente e há teóricos que digam que vivemos em uma sociedade conservadora e que os políticos conservadores que estão lá na Assembleia são reflexos da sociedade de hoje. Eu convido você e todos os meus convidados aqui para assistir um depoimento da filósofa Marilena Chauí, que explica o que é o conservadorismo. No modo de produção capitalista, você tem 2 classes fundamentais que sabem qual é o seu lugar na economia, na sociedade e na política. Os proprietários privados dos meios sociais de produção, a burguesia, os capitalistas, e os vendedores da força de trabalho, a força produtiva, que são os trabalhadores. Então, é nítido, a economia determina a existência dessas 2 classes, a luta entre elas e o modo como elas existem na sociedade e na política. Elas têm lugar definido e papel definido. Entre essas 2 classes tem uma terceira, intermediária, justamente chamada de classe média, que não é a proprietária dos meios de produção, e não é a vendedora da força de trabalho, não é assalariada como os trabalhadores. Ela não tem lugar na divisão econômica. E por isso ela também não tem um lugar definido nem na política, nem na sociedade. Então, que lugar é dado para a classe média? Qual é a função dela? Ela tem a função ideológica. A classe média é responsável pela expansão, transmissão e conservação da ideologia da classe dominante para a sociedade inteira. Essa é a função da classe média, né? Ela não tem poder político, ela não tem poder econômico e ela não tem poder social. Ela tem o poder ideológico. É por isso que os chamados formadores de opinião são todos da classe média, né? E é o lugar onde a mídia opera, né? A mídia opera por meio de pessoas, de indivíduos da classe média que trazem a ideologia conservadora da classe média para a sociedade inteira. O que a gente pode falar da fala da Olha, eu diria Chauí? que, bem diretamente, isso não é mais assim. Se nós pegarmos o governo da Dilma, a grande propaganda era de construir a classe média, não a classe trabalhadora, né? Com a ideologia do consumismo, né? E estimulando até o consumo para até evitar, digamos, uma crise maior, né? E do ponto de vista político, obviamente, né? Com teses que vão do agronegócio ao ambientalismo, com teses e com apoios e correlações com a bancada evangélica mais radical e com o movimento LGTB. Então, eu diria que essa é uma visão importante, assim, do ponto de vista mais estruturante, mas a classe média e a classe trabalhadora, hoje em dia, são a mesma coisa. Em parte eu concordo contigo, mas não assim tão 1 mais 1, 2. Desculpa, mas as coisas ainda estão embaralhadas, porque justamente o que a gente vê hoje é uma manifestação e uma reação muito forte, e não é das eleições, já vem há alguns anos isso acontecendo, da classe média muito enfurecida, porque a classe pobre está tomando o lugar dela.
Quem de vocês já não viu histórias sobre revolta porque os pobres têm carro, porque os pobres usam avião, porque os pobres viajam? Eu já vi gente fazendo escândalo porque tinha pobre no aeroporto com camiseta de física, com bermuda, com não sei o quê. Então, assim, existe ainda assim, em alguns momentos, uma certa tendência da classe média a se fixar justamente nesse lugar de meio e ficar como filtro e não deixar, tentar impedir que o pobre suba. Mas não como classe trabalhadora, né? Acho que pobre e boa parte deles... Não, por isso eu te digo, sob certo aspecto. Porque ela não tem consciência de classe trabalhadora, porque ela nunca foi nem considerada como tal, como a filósofa colocou muito bem. Né? Primeiro que a classe média, na definição hoje que foi dada pelo governo, não é uma classe média. Quem ganha R$300 não é classe média. Então, eu acho que aí eu tenho muita preocupação quando a gente fala em alguma coisa, em conceituar bem claramente as coisas. O que é classe média? O que é conservadorismo? A Veja, por exemplo, publicou uma entrevista com, não me lembro agora com quem, em que ele tratava especificamente dessa questão do conservadorismo. E numa parte da entrevista ele dizia, olha, eu acabei constatando que muitas das pessoas que se dizem participar da esquerda brasileira são conservadoras. Então, o que eu acho que há uma confusão muito grande quando a gente começa a falar com a classe média, conservadorismo, né? Então, eu acho que, eu discordo, eu acho que não é, a análise não está correta. Eu acho que também não é o problema da classe média reclamar do pobre. Eu acho que começou a haver uma conscientização maior, né, de uma certa classe no Brasil que é composta de vários componentes. Você que é do integrante, o que vocês trabalham no sentido do Estado laico? Então, o que a gente tem discutido a nível do Sistema Conselhos de Psicologia, né, o GT de Laicidade, que é um GT nacional, junto com o Movimento Estratégico pelo Estado Laico. A questão ali mais preocupante é o fundamentalismo, né, que é diferente, vai um pouco além do conservadorismo. Porque uma pessoa ela pode ser conservadora em alguns pontos, em outros pontos ela ser mais liberal, digamos assim. Né? A questão do ser conservador ou não, muitas vezes é uma opção, enfim, uma escolha de vida e tem a ver com a sua história de vida, né? Mas a questão do fundamentalismo, ele fere os direitos, né? Então, o que a gente discute dentro do movimento? A nossa Constituição, ela prevê a liberdade de crença, de consciência, né? Ela prevê que nós temos direitos mínimos de saúde, habitação, né? Segurança e... esses direitos têm que ser garantidos, né? E a liberdade de expressão, né? Então, quando o fundamentalismo ele fere esses direitos, ele intimida as religiões da minoria, por exemplo, as religiões afro, né? Impede que elas se manifestem. Vetam projetos que vão contra o preconceito, a questão da homofobia, por exemplo. Vetam esses tipos de projetos, né? Prejudicando esse grupo que luta pelos seus direitos de expressão da sua sexualidade e as suas ideias. Né? Quando a gente vê isso no Congresso, a gente vê ali a questão do fundamentalismo interferindo na política. A gente exibe agora o restante da enquete para a gente analisar no estúdio daqui a pouquinho. Você chegou a acompanhar alguma coisa nas redes sociais? O que achou das manifestações das pessoas? Daí foi um pouco complicado, né? Porque eu acho que teve muita desavença por causa disso. Eu acho que foi um pouco pesado nesse ponto. Mas, enfim, né? Acho que cada um tem que respeitar a opinião do outro. Eu vi que o pessoal está muito indignado, né? Com a situação aí do país, a corrupção, essa parte toda aí, né? E eu acho que está muita gente descontente, né? A maioria não gostou, a maioria disse que era a favor mais do Aécio. Mas, tipo, tem umas pessoas que votam sempre no PT, são petistas. Mas por mim, eu votei no Aécio, eu nunca seria do PT. E o Nordeste que influenciou o resultado, né? Todo o resto do país deu tudo Aécio, né?
Aí lá o Nordeste que puxou para trás. A rede social ontem, então, a partir do Facebook, né, eu vi que os gaúchos estão revoltados com a Dilma, né? Eu vi impeachment, eu vi o pessoal criando evento para que a Dilma não fique, né? Bem voltado para a Previdência mesmo, porque a parte do governador, então, foi tudo certo, né? Eles acharam que não foi certo, mas a democracia é isso aí, né? O voto do povo nas ruas, nas urnas, né? O pessoal tá criticando muito, né, a nível Brasil. É aquilo que todo mundo tá vendo, né? Ninguém tá contente. Muitos comentários referentes à região Nordeste, que foi onde decidiu praticamente, né, o resultado das eleições. Mas é que o povo também tá indignado, né, com tudo que tá acontecendo. A gente vê na televisão tanta corrupção e nada muda, nada acontece. Acho que as redes sociais refletem o que, de modo geral, a sociedade está pensando, né? Eu acho que existe muita decepção. Os brasileiros votam com decepção, não confiam mais na política do Brasil. Então ficou mais assim uma brincadeira, né? Vejo que a diferença é que na Espanha não é obrigatório votar. Então quem vota já tem um conhecimento e uma consciência política. E isso acho que é bem importante. As manifestações até de ódio contra os nordestinos. Por que isso acontece, professora Branca? É muito triste isso, a gente se revelar. Isso é a parte triste para mim da eleição, porque desnuda um comportamento que, como a gente conversava antes, ele não passa só pela política, pela direita, pela esquerda, pela Dilma ou pelo Aécio, mas ele é característica, já tem um certo tempo, da sociedade contemporânea, do homem contemporâneo, que, como a Tatiana colocou, o outro não conta, o outro não existe, o outro não é nada, é individualista, e isso vai gerando, como tu colocaste muito bem antes de usar a palavra banalizar, né? Vai banalizando, a gente tem que se chocar com algumas coisas, porque quando a gente para de se chocar, quando elas se naturalizam, a gente entra na linha vermelha. Por que há essa revolta contra essa situação? Porque se você analisar, eu vi uma análise claramente que mostrou exatamente cidade por cidade, região por região, em todo o país onde o Aécio ganhou, onde a Dilma ganhou. É claro, é fácil de verificar que a Dilma ganhou no Nordeste e no Norte e Nordeste de Minas Gerais, onde estão as pessoas menos qualificadas, principalmente as que mais recebem do Bolsa Família. Mas é que eu não estava falando de política, eu estava falando do aluno que tu tem em sala de aula e tu não tem autoridade como professor, porque o outro não existe, porque o pai é ausente, porque eu estava falando da nossa sociedade, do cotidiano, do dia a dia, independente de qualquer eleição. Nem me passou pela cabeça associar o que nós vivemos cotidianamente com as eleições. Mas isso é consequência das eleições? A qualidade do voto ela segue por outros caminhos, né? Porque ao mesmo tempo em que nós podemos identificar isso, é correto, né? Que há, digamos assim, numa população, determinada faixa de renda, uma preocupação com as questões mais imediatas, né? Se nós formos ver a qualidade do voto, por exemplo, no Sul e Sudeste, pode ser bastante questionada, né? Porque também a candidatura do PSDB não representava o fim da corrupção, né? Na medida em que também o PSDB é um partido que ele tem uma série de denúncias, né, e casos assim, e até compromete um pouco o papel da imprensa e digamos assim, do judiciário, né, que não investigou, talvez na mesma proporção, né? Pensar de forma mais coletiva vai ajudar bastante, assim, né? Por que neste momento não podemos olhar então mais para o Nordeste e para outras regiões, né? Esse discurso de superioridade moral e superioridade de direitos incomoda bastante. Obrigada por pararem e debaterem sobre esse assunto. A gente sabe que tem muitas outras coisas que poderiam ser debatidas, mas a gente faz um próximo programa para voltar a essas discussões. Obrigada a você que nos acompanhou. A gente se encontra num próximo Rede Cabeças. Até lá! Passa ligeiro, né? Sim, quando vê, sim. É que quando começa, e normalmente o debate está no final, né? Mas eu acho que há muita confusão.